Olá, como vai? Você está passando um momento muito difícil na sua vida ou já passou? Então, você conhece aquela frase, a vaca foi pro brejo? Eu creio que sim, não é mesmo? Você sabe por que existe essa frase? É sobre uma historinha que tem uma mensagem muito importante por trás dela. E hoje eu vou te contar essa história. Fica até o final. E você vai entender de onde que vem essa frase e por que isso acontece na nossa vida. Vamos lá. Existia um mestre e um discípulo viajando pelo mundo em busca de conhecimento. E aí chegou um determinado momento que eles chegaram numa grande fazenda onde tinha um casal e 3 rapazes, 3 filhos pequenos, e era um grande terreno. E aí o mestre chegou ao discípulo e falou assim: vamos oferecer para ele, pro dono da fazenda, o pai da família, nosso serviço, quem sabe ele nos consegue em troca um pouco de alimento. Eles se apresentaram e se ofereceram para o senhor, foram muito bem recebidos e ficaram ali ajudando aquele pai de família a limpar a casa, a tirar o mato da fazenda, e ficaram por ali. E aí eles perceberam que eles tinham uma vaquinha e toda a família vivia do leite e do queijo que a vaca gerava, né? E eles ficaram alguns dias ali até conseguirem algum queijo e leite para seguir em viagem e trocarem para os mantimentos. Agradeceram muito ao senhor, que chamava seu José, pelo período que ele lhes proporcionou essa ajuda, e eles resolveram seguir viagem. Aí quando eles estavam indo embora, a vaquinha estava ali pastando de um lado do precipício e ali embaixo tinha um brejo. E aí o mestre chegou para o discípulo dele e falou assim: você confia em mim? O discípulo falou: claro que eu consigo. Aí o mestre falou: então joga a vaca pro brejo. Aí o discípulo falou: mas ela vai morrer. E o mestre falou: eu sei. Aí o discípulo disse: mas ele só tem ela para sustentar a família. E o mestre disse: eu também sei disso, mas faço o que eu estou falando. Aí o discípulo foi lá, empurrou a vaquinha caiu no brejo e morreu. Eu não gosto muito dessa história porque eu adoro os animais, mas vamos ao que interessa, que é a mensagem da história, né? Isso é uma ficção, então vamos seguir em frente. Aí passaram-se muitos e muitos anos, o discípulo se transformou no mestre, mas ele nunca entendeu aquela missão, aquela passagem, ele nunca entendeu por que aquilo tinha acontecido. Aí ele resolveu voltar lá para entender por que o mestre dele, na época, tinha mandado ele jogar a vaca pro brejo, que era o único sustento da família. Aí ele voltou. Quando ele chegou em frente à casa, ele viu uma casa enorme, porteiras, carros, né? Ele falou: meu Deus do céu, destruiu a família, o homem deve ter perdido as terras, deve ter arruinado a vida dele. E aí ele tocou lá a porteira e veio um moço muito educado, com chapéu de cowboy, né? Assim, muito bem apresentado. Ele chegou e falou assim: pois não? Aí o discípulo, que já era um mestre, né? Chegou para ele e falou assim: oi, eu gostaria de saber se ainda mora aqui nessa casa um senhor chamado seu José. Aí o rapaz falou para ele assim: não só mora, como ele está aqui, é meu pai. E o rapaz já se surpreendeu, né? Ele falou: seu pai? Ele falou: pode entrar. Ele está ali sentado na varanda da nossa casa. Aí o mestre entrou na casa dele. Quando chegou do lado do seu José já estava mais velho, né? Tava ele lá olhando a fazenda. Ele olhou para o moço e falou: nossa, como vai? Quanto tempo, né? Que bom revê-lo. Aí o rapaz virou para ele e falou assim: puxa, o senhor lembra de mim? Ele falou: claro que eu lembro de você. Você e seu mestre estiveram aqui quando meus filhos eram pequenos, né? Inclusive, no dia que vocês foram embora, aconteceu uma desgraça na nossa vida, porque a nossa vaca caiu do precipício no brejo e morreu. E aí o rapaz virou para ele e falou assim: é mesmo? Puxa, o que aconteceu depois? Aí o seu José chegou para ele e falou assim: então, no primeiro momento eu me desesperei, porque a vaca era o único sustento da minha família. Mas, quando começou a faltar comida no prato, eu tive que buscar alguma outra coisa para fazer. E aí eu descobri que minhas terras eram super férteis para plantar café e hoje eu sou o maior produtor de café da região. Moral da história: nós, seres humanos, temos uma capacidade, um hábito, um comportamento que é o da acomodação, né?
Quando a gente está lá, na nossa fazenda, vivendo da água e do leite da vaquinha, e a gente acha que aquilo tá bom pra gente, mas Deus, a inteligência suprema que criou todas as coisas, independe do nome que você queira dar para isso, sabe que você tem muito mais para alcançar, que essa inteligência suprema aqui, que Deus ou qualquer nome que você dê para isso vai fazer na sua vida. Ele vai jogar sua vaca pro brejo. Porque quando ele jogar sua vaquinha no brejo, você vai ter que procurar outra coisa para fazer. E aí você vai se transformar no maior produtor de café da região. E quando você se transformar no maior produtor de café da região, se essa inteligência suprema sabe que você já chegou de novo no estágio de acomodação e que você tem muito mais a oferecer, sabe o que ele vai fazer? Vai tacar fogo na sua fazenda. Né? Então, nós estamos aqui na Terra para sempre estarmos alcançando degraus mais altos, né? E quando a gente se acomoda, quando a gente fica naquele estágio estagnado, a vida vai trazer alguma situação para nós nos movermos. Isso é um ensinamento muito grande. E se você parar para pensar, todas as vezes que você teve mais dificuldade na vida e que você superou isso, foram os momentos que você mais cresceu, né? Uma vez eu escutei uma pessoa numa reflexão que disse assim, né? Para uma pessoa mais velha: se eu tivesse a capacidade, o poder de tirar todo o sofrimento da sua vida, que você passou, tudo aquilo que doeu, tudo que você perdeu, tudo que você lutou, tudo que você teve que reconquistar, todo o esforço que você fez, tudo aquilo que fez você sofrer, se eu tivesse a condição de tirar todo o sofrimento da sua vida, mas com ele eu levasse embora a sua sabedoria, você ia querer? Pois é, são nesses momentos de desafio, e a gente, quando trabalha com física quântica, a gente sabe que as palavras têm poder. Então, quando você fala, isso está difícil, isso passa a se tornar difícil na sua vida mesmo. Quando você fala, isso está desafiador é uma coisa muito diferente, é uma energia muito diferente do que difícil. Desafiador é algo que te impulsiona. Quando você fala, isso está difícil, isso é impossível, é algo que te leva para baixo. Então, a gente trabalha com as palavras de formas diferentes. Então, quando a gente vive situações desafiadoras na nossa vida e a gente resolve enfrentar e resolve ressignificar e resolve mudar isso, são os momentos que a gente mais cresce depois. Então, não se desespere quando você estiver passando por uma dificuldade. Me vem outra coisa aqui, né? Uma vez eu vi um vídeo de uma moça que atentou contra a própria vida. Quando ela acordou no hospital, ela chegou, tinha um médico do lado dela. Vocês podem até procurar esse vídeo no YouTube, vocês vão achar na internet, tá? Que ela fala que o médico chegou para ela e falou assim: por que você fez isso? Né? E ela fala assim: porque se a vida é sofrer, eu não quero mais sofrer. E aí ele pega e mostra para ela o aparelho que liga ela que mostra os batimentos cardíacos, né? Que faz assim, né? Nosso batimento cardíaco, ele faz isso, né? Chama sístole e diástole. E veja, a gente não tem a pressão 12/8, que é tum-tum. Tum-tum. Minha cachorrinha tá aqui aprontando. Ela quer atenção. Então, ele diz assim pra ela: a vida é feita de altos e baixos. E se não tiver altos e baixos, tudo morre, a vida acaba. Pois é. E a gente que trabalha com saúde, que eu sou professora de educação física, a gente sabe que o coração, ele bate muito mais forte na sístole. Por isso que a tua pressão é 12 e a outra é 8, e faz tum-tum. Então, se a gente for comparar a vida aos batimentos cardíacos, a fase que a gente vai estar bem é muito mais alta do que a gente vai estar ruim, né? Só que a gente tem que aprender a olhar isso com olhos de aprendizado. E aí, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, o certo é a gente parar e falar assim: por que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender com isso, né? Para onde isso daqui pode me levar? Então, gente, fica aí essa reflexão para vocês, dessa palestra que eu assisti uma vez num dos centros que eu trabalho, que eu achei maravilhosa, né?
que aí eu entendi por que tem essa frase, a vaca foi pro brejo. Se você está gostando dos meus vídeos, se inscreva no meu canal. Para você ter prosperidade na vida, você precisa gerar prosperidade para os outros e para as pessoas que te rodeiam. Então, se você está gostando desse conteúdo, gera prosperidade para mim, clicando, comentando de onde você está falando. Me ajuda a engajar o meu canal para que essa mensagem chegue a mais pessoas possível, que para o YouTube entender que são mensagens relevantes e subir os nossos vídeos. Então, gere prosperidade na minha vida, clicando, se inscrevendo no meu canal e compartilhando, que o universo vai te trazer prosperidade, porque a partir do momento que você faz um movimento para ajudar algo da luz a crescer, o universo vai te trazer crescimento também no sentido da luz. Beijos, fique na paz e na luz. Um abraço, tchau, tchau.